Olá, eu preciso falar com você sobre o livro de Josué. Abro aqui a minha Bíblia e encontro então aqui essa linda história. Esse livro, como você sabe, ele tem, eu diria, três partes. Uma parte que a gente tem assim uma boa dificuldade de ler. Estou aqui com a minha Bíblia Sagrada Bom Dia, não é propaganda porque está totalmente esgotada. Então, estou aqui folheando essa Bíblia para darmos uma percorrida aqui nesse livro, né? O livro de Josué, que tem um aspecto nesse livro bastante desagradável, que é, na verdade, um livro das guerras. A gente tem que tomar o cuidado para não pensar que está em guerra. Não pensar que a pregação do Evangelho da Graça de Deus seja uma guerra. Não estamos em guerra nesse sentido. Então, só esse cuidado temos que tomar. Mas, sem dúvida alguma, nós podemos aprender muito desse livro. Aqui, por exemplo, só os títulos que eu vou ler na Bíblia Bom Dia, como eu disse, já esgotada, né? Olha, o primeiro título que eu dei aqui a uma meditação. Mesmo sem Moisés. É o caso. Às vezes, na nossa vida, alguém de grande valor partiu ou nos deixou por alguma outra razão, mas a nossa vida segue. A história do povo de Israel segue, mesmo sem Moisés. Depois, o outro título é Coragem que vem da confiança. Há uma diferença entre uma autocoragem, aquela que vem de nós mesmos, chamado poder do pensamento positivo, de Norman Vincent Peale e outros autores, mas há aquela que vem, que é colocada no nosso coração pelo Deus eterno. Essa não é autoajuda, essa é outra coisa. O outro título que eu dei aqui foi História do Jeito de Deus. Como é que nós escrevemos a nossa história? Então, tudo isso aqui nós encontramos nesses capítulos iniciais. Por exemplo, eu também tenho no capítulo 4, verso 23, outra meditação. Nada nos separa do amor de Deus. Bom, essa Bíblia está esgotada, mas você pode ler gratuitamente no Kindle. Se você tiver o Kindle da Amazon, você pode ler no seu computador, quer dizer, não o aparelho, quer dizer, o programa. Você pode baixar o programa Kindle e você lê no seu computador, no seu celular, gratuitamente. Essa Bíblia está lá na Sociedade Bíblica do Brasil, gratuitamente. Tem alguns requisitos, mas não é o caso aqui. Aí, então, eu falo sobre isso, e é que interessante, eu brinco aqui no capítulo 6, 20, Vem com Josué lutar em Jericó, essa música de nossa infância. É um livro extraordinário. Agora, quais são os problemas que nós enfrentamos? Mas antes, deixa eu folhear um pouco mais aqui, porque depois das batalhas que elas terminam aqui no capítulo 14, com a divisão da terra, nós encontramos as divisões da terra. Aí nós temos vários capítulos, mas cuidado, senão a gente perde as mensagens profundas que vêm desses capítulos também. E aí, eu diria que a primeira parte é Deus encorajando Josué, a segunda parte é as tribos tomando as suas terras, tomando posse das suas terras, e a terceira parte volta ao começo, né? Como fosse um epílogo, né? Quando nós, de novo, temos no capítulo 23 e 24, Josué falando ao povo e, de novo, trazendo o compromisso dele, recordando o que Deus faz, indo além daquilo que já foi, o que podemos orar por nossa família. Então, primeira parte é essa capacitação até o capítulo 12, depois a posse da terra e depois o finalzinho, como fosse uma espécie de pós-lúdio aí, compromisso de Josué. Então, ao ler, nós enfrentamos um probleminha com essa lista, tribo tal, tribo... Mas não podemos perder que tem muitas mensagens valiosíssimas aqui, eu até destaco isso em outros lugares, inclusive aqui nessa Bíblia que eu estou mencionando. O problema que nós encontramos é o seguinte: a violência, a guerra.
morticínio. Então, eu sempre gosto de destacar isso. Nós temos que entender que estamos participando de uma história em curso, uma história que está sendo desenvolvida passo a passo. Estamos diante do Deus eterno que se humaniza, age como um ser humano para se comunicar com o ser humano sem deixar de ser Deus. Então, esse é um ponto importante. Por isso que eu gosto muito mesmo de um pensador chamado Peter Enns, em que ele diz o seguinte: o Antigo Testamento é o Deus eterno encarnado. Olha que interessante essa comparação. A gente sempre fala, Jesus é o Deus encarnado. Aí Jesus come, Jesus dorme, Jesus tira um cochilo no barco, Jesus sobe para o monte para orar, Jesus fica irritado e por 2 vezes ele dá aquele arroxo no templo, esvazia, expulsa os cambistas, etc. É claro para nós isso. Jesus é humano, é divino. E a Bíblia também é divina e humana. Humana porque foi escrita por homens e humano porque conta a história dos humanos. E aí a Bíblia é o único livro nesse sentido. Ela conta a história como ela realmente é. E às vezes isso nos assusta. Quando lemos sobre Abraão, sobre Jacó, ficamos assustados com aquela humanidade. Mas, gente, somos nós. Assim como Deus usou Abraão na sua humanidade, Jacó na sua humanidade, Moisés na sua humanidade, Davi na sua humanidade, também me usa você em nossas humanidades. Então, esses são pontos importantes de entendermos. Isso inclui alguns conceitos que não são mais os nossos, porque Jesus já os mudou, que é o conceito da guerra, do olho por olho, dente por dente. Nesse caso aqui de Josué, como eu disse, a história está em progresso, a história está em curso. Não sei se você, às vezes, lê alguns jornais, assim, submarino X desapareceu. Aí vem assim embaixo, essa história está em curso, porque está sendo apurado, acompanhado, porque o submarino agora está desaparecido, daqui a pouco pode aparecer, e pode desaparecer. Não morreu ninguém, mas agora se viu que morreram 2 ou 3, por exemplo. É só esse aspecto aí a destacar. É uma história em curso, tal como ela é. É uma ousadia. O Deus até inspirou um livro sem máscaras, como ele é. Então, Josué, a segunda coisa que eu sempre destaco é: nós temos que separar aquilo que na Bíblia é descritivo daquilo que é prescritivo. Em Josué não temos nenhuma ordem que nós devemos matar alguém, por exemplo. Isso é uma descrição da realidade. Mas nós temos uma prescrição. Ser corajoso, ser forte, fica firme nesses mandamentos, tenha comunhão comigo. Isso é princípio, isso não muda. Então, em meio a esse texto todo, às vezes cheio de sangue, né, nós temos aí esse aspecto para a gente salientar e ler com grande proveito o livro de Josué. Mas Josué fez compromissos para a sua família e hoje nós não podemos mais fazer esses compromissos. Isto é, nós não podemos mais impor a fé a ninguém. Mas aquela cultura, no caso de Acã, por exemplo, eu já tenho mencionado isso, aquela cultura era uma cultura comunitária ou coletiva. Não havia ideia do indivíduo, o eu, mas da comunidade, do nós. Nós temos que, hoje, olhando aspas, modernamente, e não achar que eles estavam errados e nós os certos. Nós não somos superiores a eles. Nós somos diferentes deles. Nós sabemos o que é que o individualismo faz de mal. Não é verdade? Alguém ousaria dizer que sermos individualistas é o correto? Claro que não. A gente mistura ser individual, que é bom, a nossa responsabilidade individual é pessoal, confundir isso com egoísmo,
individualismo, e por isso pagamos os preços que nós pagamos vivendo nos tempos em que nós vivemos. Então é bom a gente não olhar para o passado com cara de superior, porque nenhum de nós é superior, são iguais a nós. Não podemos pensar que a Bíblia, escrita há tantos anos, vai usar as nossas palavras, vai usar os nossos conceitos, que as palavras mudam, os conceitos mudam, só para a gente ter essa humildade. Tirando isso, então, a gente compreende, primeiro, a Bíblia é um livro em progresso, que não esconde nada das pessoas, o certo e o errado delas. Segundo, temos que ir ao Novo Testamento para ver o que o Novo Testamento pega de prescrição do Antigo Testamento e diz que estão valendo. Jesus, eu vou mais além, ou eu, porém, lhes digo, e compreender que é uma revelação progressiva. Deus se encarna na sua palavra, e essa história está em desenvolvimento, e Deus agindo com o povo até ele entender, por Jesus Cristo, toda a completude da sua revelação. Boa leitura aí de Josué. Se não começou, comece agora. Porque vai ler rapidinho, porque é apaixonante. Até, se Deus quiser, nosso próximo encontro.